Bom, Thiago, a gente fez um diálogo sobre as alterações do transfer pricing e no meio do diálogo você disse, olha, talvez para essa questão da equalização da tributação internacional, né, que se dá para grupos empresariais, né, em diferentes jurisdições, há algumas políticas da OCDE, e especialmente a da tributação mínima, pode matar o transfer pricing, porque ela de uma certa forma já equaliza a tributação em diferentes jurisdições, né, e impede aquele planejamento de deslocar receita para uma determinada região do mundo só porque ali aquela região é mais favorecida do ponto de vista de carga fiscal. E aí nós tivemos a ideia de gravar então um diálogo sobre o Pilar 2. Se você puder, Tiago, explica para a gente o que é o Pilar 2, como é que essas políticas da OCDE estão sendo vistas no mundo e qual é o impacto que o Pilar 2 tá gerando no Brasil, né? E o que o Brasil está fazendo? O Brasil está correndo atrás de aderir ao Pilar 2, de colocar ele na sua legislação, não está? Em que pé nós estamos? Como é que isso impacta a tributação internacional? Não, excelente tema, né? É um tema complexo, difícil, né? Pouco explorado, mas é um tema ultra relevante para os grandes grupos, né? Então a OCDE, já há muitos anos, né, dentro do BEPS, que na verdade tem 15 planos de ação para você evitar o deslocamento da base tributária entre as jurisdições, para evitar efetivamente a baixa tributação, né? E aí inicialmente você teve um foco grande no planejamento tributário agressivo por parte da OCDE e diversas ações nesse sentido. E mais recentemente você teve, no contexto do Plano de Ação 1, você teve o Pilar 1 e o Pilar 2, e agora, né, recentemente, tem até uma proposta do Haddad para um Pilar 3. Mas, especificamente em relação ao Pilar 2, o que se busca é uma equalização da tributação, como você bem colocou, de modo que qualquer jurisdição tribute pelo menos 15% do lucro das entidades ali sediadas, né, localizadas. Então, só para deixar isso em termos muito claros, né, se um determinado grupo empresarial tem lá duas empresas que fazem funções ou complementares ou distintas, mas enfim, do mesmo grupo, sendo que uma empresa é sediada num país que tributa abaixo de 15%. Né? O que acontece? Esse grupo empresarial terá que contribuir como se a alíquota fosse 15%. Mas quem captura esta receita e a tributação sobre essa receita? É o país da sede, é o país enfim, como é que se estabelece, qual é o critério ou para quem que este grupo vai pagar a diferença de alíquota entre a alíquota do país favorecido, onde esse grupo colocou uma operação, e essa alíquota mínima da OCDE, que seria a alíquota de 15%. Isso. Aí vem toda uma genialidade mesmo, assim, da estruturação das regras, né? Porque há diversos caminhos para você chegar a essa tributação mínima global, né? Você poderia ter um concerto entre os países, por meio de tratado, politicamente, mas qual foi a opção da OCDE? Ela criou basicamente 3 tipos de regras que, se implementada, chega à tributação mínima global. Então, o primeiro ponto, você considera o grupo como um todo, né, e a consolidação dos resultados de todo esse grupo, considerando as entidades por jurisdição. E aí, o que você estabelece? Uma primeira regra que se chama Income Inclusion Rule, que é uma regra de inclusão. É semelhante à nossa regra de TBU, que está na 22973. O que faz essa regra? Essa regra pega a entidade mãe, vamos colocar assim, a controladora de todo o grupo, e essa entidade mãe está localizada numa determinada jurisdição. E se as entidades controladas, que nos termos da nomenclatura aí da OCDE é entidade constituinte, tiver uma tributação menor que 15% numa determinada jurisdição, a diferença entre, vamos supor, 10 e 15 é capturada
pela jurisdição da entidade-mãe, por meio dessa inclusão. Então, entidade-mãe num país e uma entidade constituinte num determinado país de tributação menor que 15%. Isso. Vamos supor 10% para a facilidade do exemplo. Esses 5% sobre a receita do grupo serão capturados por esta empresa aqui. Isso. Agora, como você define a base de cálculo? É uma base de cálculo específica que leva em consideração os tributos específicos que foram fixados naquela jurisdição, tem ajustes em relação à nossa apuração de imposto de renda, ajustes específicos, tanto temporários como ajustes fixos mesmo. Então é uma complicação, uma regra bastante complexa de apuração de imposto. Mas a ideia é que esse imposto que não foi recolhido na jurisdição favorecida, porque lá não exigiram, Isso. terá de ser recolhido na jurisdição da entidade-mãe. E aí você tocou num ponto importante, que é uma alíquota efetiva de 15%, não uma alíquota nominal. E isso faz toda a diferença, até no cálculo, né? E essa diferença, só para a gente ficar ok com a nomenclatura, entre 10 e 15, etc., o que você vai incluir na jurisdição da entidade controladora é chamada de top-up tax, dentro dessa nomenclatura aí da OCDE. Agora, essa tributação favorecida ou inferior, ela pode ser alcançada seja com uma alíquota mais reduzida, seja com qualquer outra composição no imposto, como, por exemplo, exclusões da base ou coisas que... Como é que isso olhar aqui na jurisdição brasileira, a gente tem o ágio, né, que você tem uma dedução aí da base, a gente tem juros sobre capital próprio, a gente tem lucro da exploração, que diminui o imposto de renda. Tudo isso acaba compondo uma alíquota efetiva menor do que os 34%, se a gente considerar imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Bom, Thiago, então você estava falando dos métodos possíveis, né, para se capturar essa diferença. E o primeiro método que você mencionou é a inclusão, né, do income tax, né, do imposto sobre a receita. Isso. Quais são os outros métodos? Isso. Aí, se a jurisdição da controladora não implementou as regras do Pilar 2, então, o que a legislação fala da OCDE? Ela possibilita, ela faculta a jurisdição da entidade constituinte, então da controlada, capturar esse imposto que não foi pago em alguma jurisdição no mundo. Que seria a jurisdição da entidade-mãe, que optou por não reproduzir as regras da OCDE na sua legislação. E aí tem uma complexidade bastante grande para distribuir esse top-up tax entre as jurisdições das entidades controladas, e essa regra chama UTPR. É uma regra bastante controversa e ela pode ser efetivada de duas maneiras. Ou, em relação à entidade controlada, ela veda a dedução de determinadas despesas ou mecanismos assemelhados para capturar essa diferença de imposto, né, para você chegar ao mínimo global, esse top-up tax, que não foi tributado em alguma jurisdição no mundo. Mas veja a dificuldade e o conserto entre as nações, trocas de informações, etc., para você conseguir ter um mapeamento de toda essa situação. Até por isso tem um corte relevante, né? A gente está falando de grupos multinacionais com faturamento igual ou superior a 750 milhões de euros. Sim. Então não são tantas empresas no mundo. São grandes grupos. São grandes tem até grupos estrutura para reportar, porque você precisa ter a informação de tributação, rendimento, ativos das entidades por jurisdição. Então, se a entidade está em 150 países, para você mapear tudo isso é uma dificuldade. Uhum. E alguns países também que poderão ser países sedes desta entidade mãe, às vezes na sua legislação nem obrigam ela a consolidar a apuração de todas as empresas constituintes. Correto? Então, quer dizer, há um desafio também na legislação, que poderia até ser talvez uma legislação regulamentar, infralegal, mas há um desafio também da legislação de obrigar cada vez mais as empresas a terem esses mecanismos. Há uma tendência mesmo, né, de um sistema tributário global, né, para essas equalizações,
Tiago, eu sei que você tem estudado o tema, né? Você pode mencionar onde é que o tema está sendo discutido? O Brasil está atento a isso? É possível que nós tenhamos projetos de lei? Isso teria que ser no plano do Código Tributário, da legislação complementar, porque você tem que mexer na base do imposto de renda e talvez até no plano constitucional, né? O Brasil está caminhando para isso? Há esta possibilidade? Como é que o tema está sendo estudado aqui? Não, tem muito estudo, né? Eu faço parte de um grupo de pesquisa sobre o assunto no IBDT. Certamente a Receita Federal está olhando com isso para uma reforma aí da tributação sobre a renda. Só que antes de explorar esse ponto, Henrique, eu gostaria de falar da terceira regra. É verdade. Você falou das duas, da inclusão do income tax, e da segunda regra e agora da tem uma terceira regra que é uma regra muito importante, né? Principalmente para países como o Brasil, México, Índia, que é uma regra que evita que o país da sociedade controladora, da sociedade mãe, capture esse imposto aqui que não foi pago, vamos supor, aqui no Brasil. Então vamos pegar um grupo multinacional que tem uma entidade controlada no Brasil e essa entidade controlada no Brasil não pague uma alíquota mínima efetiva de 15%. Como o Brasil faz para evitar que a jurisdição da entidade controlada capture essa renda? Tem uma regra específica que chama KDMTT, que basicamente ela possibilita ao Brasil tributar essa diferença, vamos supor, de 10 para 15%, para que essa tributação fique aqui no Brasil, como se fosse um adicional de imposto de renda. Então, criaria um adicional de imposto. Isso. E aí, a jurisdição mãe é obrigada a reconhecer essa tributação, esse crédito aqui, e aí isso neutralizaria ainda os que não haja um efeitos tratado específico entre os dois países? Isso, ainda que não haja. Obviamente que essas regras elas precisam ser submetidas a revisão entre pares, precisa estar dentro do modelo da OCDE, que essa é uma outra dificuldade, né? Há sempre, obviamente, que toda vez que a gente fala do direito tributário internacional, nós temos as questões de soberania. Eu acho que os mecanismos da OCDE, de uma certa forma, dando estas opções, eles estão, no bom sentido, driblando essa questão da soberania, dando aos países a oportunidade de capturarem eles, os países que tiverem atividade empresarial no seu território, de capturarem eles essas diferenças, né? Então a gente viu os 3 métodos, ou o país da empresa mãe faz isso em relação à constituinte, ou o país constituinte, caso da empresa mãe não faça, poderá capturar ele, né? E um terceiro método autorizaria ao país, vamos dizer assim, onde a atividade está sendo desenvolvida com uma tributação efetiva abaixo de 15%, criar ele um adicional de alíquota para que a tributação fique nele próprio. Então, é claro que tem que haver uma submissão aos modelos da OCDE, mas, assim, de uma certa forma, esses mecanismos, ou pelo menos a visão que eles geram, é que eles, de uma certa forma, incentivam o país a aderir mesmo, porque senão ele vai perder essa Exato. receita. Esse é um grande ponto, né? Essa é a cenourinha ali para você buscar e implementar o Pilar 2. Porque bom aderir. Se de qualquer forma, né, existe um tributo vagando pelo mundo que não foi capturado, é melhor você estar dentro do conjunto de regras, que na verdade chama GloBE, né? Esse conjunto de regras para você capturar uma partezinha ou tudo aí dessa tributação que não foi paga num país de baixa tributação. E isso é um verdadeiro incentivo, né? Então a Receita Federal está olhando, possivelmente, né, se houver um projeto de emenda ou de lei complementar, né, porque ficaria no plano do Código Tributário, possivelmente vai partir do Executivo, da Receita Federal, leia-se Receita Federal, e nós temos a comunidade jurídica já se mobilizando, você mesmo faz parte do grupo de estudos do IBDT, se mobilizando para fazer reflexões, contribuições técnicas, até contribuições, eventualmente, à discussão de como é que poderia ser essa nova legislação, né? Isso, tem muitas dificuldades, né? É um tema complexo e não é um tema
que o nosso modelo de tributação sobre a renda está adequado. E se a gente olhar para outros países, a gente vai ver que também houve uma necessidade de alteração do sistema jurídico para que fosse possível a implementação. A Suíça, por exemplo, alterou a Constituição, teve um referendo para excepcionar o princípio da igualdade. E esse é um aspecto relevantíssimo, né? Porque vamos supor que você tenha uma entidade no Brasil que faça parte de um conglomerado e essa entidade esteja submetida ao Pilar 2. Então, essa entidade tem um grupo que fature mais que 750 milhões de euros. E se tem uma outra entidade brasileira, vamos supor que aqui no Brasil sejam operações idênticas, com faturamento idêntico, com despesas idênticas, então com o mesmo lucro. E esses contribuintes vão ser tratados de forma diferente, só porque esse faz parte de uma entidade multinacional. Então, será que isso violaria, por exemplo, a igualdade concretizada pela capacidade contributiva? E se a gente olhar as regras em si, a gente vai ver que a capacidade contributiva que essas regras estão observando é uma capacidade contributiva do grupo, né? E aí, se a gente olhar o nosso código tributário, vai falar que o contribuinte é quem tem a disponibilidade jurídica da renda. Só que essa renda que está sendo capturada não é do contribuinte que está pagando o imposto, né? Então você tem uma série de dificuldades, né? E é uma série de desafios para a implementação do Pilar 2. Os países estão tendo que mexer estruturalmente. É o caso da Suíça que mexeu na Constituição. Aliás, tem uma curiosidade, me corrija se eu estiver errado, mas as emendas constitucionais, as alterações de Constituição na Suíça passam pelo referendo popular, né? Isso. Não é o nosso caso aqui, elas passam por uma votação mais qualificada na Câmara, que são os 2 turnos, né? O processo de quórum qualificado, mas nós não precisamos do referendo. Mas se a gente quiser implementar o Pilar 2, como o nosso sistema não está pronto, a gente teria que mexer estruturalmente no sistema tributário no plano constitucional. Isso. Né? Então, tema da mais alta complexidade, e é importante ver como é que o Brasil vai se posicionar. Eu imagino que o Poder Executivo vai acabar aderindo de uma forma ou de outra, então vai se amadurecer. Essas alterações vão estar amadurecidas. Os grandes grupos, e leia-se receita de 750 milhões de euros, por hora são os primeiros a serem afetados com essas regras, né, de tributação mínima, mas a gente não sabe o que vai acontecer conforme o sistema amadurecer e ganhar agilidade e tudo mais, se não vão ser envolvidos outros grupos de empresas. Então, assim, é uma mudança vinda do direito internacional fundamental da gente acompanhar. Sim. Né? Para quem acha que é uma realidade distante, né, a CVM publicou, né, um instrumento normativo obrigando as empresas a divulgar informações sobre como o Pilar 2 vai afetar os resultados globalmente, né? Então você já vê que que a própria CVM já vê no horizonte a chegada do Pilar 2 no território brasileiro. Pois é, e a preocupação como isso pode afetar o lucro das empresas, né? Porque como o Brasil ainda não adotou o Pilar 2, a gente pode ter uma situação em que, pelo fato de ter uma entidade controlada no exterior de um país que adota o Pilar 2, isso pode impactar, porque muitas vezes o Brasil não está tributando a alíquota mínima efetiva de 15%. Então, você já vê um deslocamento da renda tributária que seria do Brasil. Esse é assunto complexo porque, né, você tem a questão de benefício fiscal e esse é um vespeiro aí, né? Porque você alterar isso questão complexa, às vezes um benefício fiscal que está previsto na Constituição, como Zona Franca de Manaus e a Sudene, reduz, né, a tributação efetiva, né? E cria então a oportunidade para outros países capturarem países, por exemplo, de empresas que forem constituintes, né, ou controladas, que estiverem no território com benefícios fiscais aqui, possivelmente essa tributação vai ser capturada na jurisdição da empresa mãe. E, de uma certa forma, neutraliza
efeito do benefício fiscal. Sim, totalmente. Né? Isso é menos grave para o Brasil porque tem um grande mercado consumidor, então precisa ter uma entidade aqui no Brasil, né? Mas, enfim, é um assunto... Jurisdições que hoje são sede de empresas só por conta da baixa tributação terão uma dificuldade de retenção dessas empresas e empregos, né? Então vai ter um impacto mundial. De outro lado, acredito que a OCDE deve estar olhando para isso também, vai ter uma diminuição de uma competição, vamos dizer, predatória entre os países, que diminua a arrecadação e eu não sei se possivelmente a capacidade estatal, né, de reverter essa arrecadação em qualidade, benefícios para a população, né? Então vamos ver como é que anda, mas o fato é que é uma realidade legislativa e o Brasil, como você disse, acho que vai ter de aderir. Já temos a boa parte da comunidade jurídica pensando sobre isso e temos o Poder Executivo alerta, participando dessas negociações, inclusive dando sugestões via Ministério da Fazenda. Haverá outros capítulos dessa novela, Thiago, com certeza, mas é importante, acho que tem até uma conexão com o que a gente conversou do transfer pricing, porque no fim das contas está se querendo evitar o deslocamento de eventos tributáveis para jurisdições que têm menores alíquotas e com isso equalizar de uma certa forma a tributação e fazer com que as empresas definam outros critérios, né? Então vamos ver como é que as empresas vão navegar nesses mares de transfer pricing, lei nova no Brasil e agora possivelmente um horizonte de pilar 2, primeiro para as empresas grandes, né? E depois vamos ver no futuro o que vai acontecer. Obrigado, Thiago, e vamos em frente dialogando.